Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia com Jesus e a paz do Senhor, que a unção do Espírito Santo caia sobre a sua vida, sobre a sua mente, sobre o seu coração e sobre toda a sua família e a sua casa. Hoje eu quero falar um tema um pouco polêmico. Eu sei que vai ser um pouquinho demorado, mas como você tem tempo, eu gostaria que você assistisse esse vídeo até o fim. Porque eu quero relatar também um período da minha vida que eu tive depressão. Quero falar sobre esse tema, depressão, que é uma coisa muito forte. Hoje em dia a gente sabe que depressão é uma doença crônica, psiquiátrica, que não é demônios. Muitas vezes tem as perturbações, tem as setas do inimigo, mas muitas vezes ela precisa ser tratada com remédios, com oração, jejum e a palavra de Deus. Quero falar com você a respeito de um homem chamado Elias, um grande homem de Deus, um servo, homem íntegro, fiel, justo e temente ao Senhor. Eu quero ler apenas um versículo com você, meu querido, que se encontra aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, que diz assim: E ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, tome agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Esse momento emblemático na vida de Elias demonstra o quanto ele estava deprimido, o quanto ele estava aflito. O profeta Elias ficou deprimido por causa de uma combinação de fatores. Ele havia sido o profeta levantado por Deus para profetizar em Israel. Mas, em seu tempo, o povo israelita estava vivendo o auge da idolatria, fazendo tudo de errado, tudo que não agradava ao Senhor Deus. A nação estava corrompida politicamente, moralmente, espiritualmente. O rei Acabe tinha se casado com a princesa Jezabel, dos Sidônios. E a gente sabe que Jezabel era uma mulher má, idólatra, cruel e terrível. Era uma devota de Baal, Mercate e Ezerá. Então ela trouxe para dentro de Israel o culto a essas divindades pagãs. Naquele ambiente de prostituição espiritual, o profeta Elias desafiou os profetas de Baal e os matou no Monte Carmelo. A gente pode ver isso relatado em 1 Reis, capítulo 18, versículo 40. Mas o mais interessante de tudo isso, meus irmãos, sabendo disso, Jezabel prometeu vingar seus profetas e matar Elias. Ela simplesmente ficou furiosa, porque o homem de Deus desafiou, se ele fosse realmente homem de Deus, que descesse fogo dos céus e matasse os profetas de Baal. O profeta temeu por sua vida. Nesse momento ele se sentiu deprimido, ele sentiu medo, porque o medo faz parte do ser humano. E Elias era um ser humano. Ele fugiu para o deserto. Foi nesse contexto que ocorreu o episódio popularmente chamado de a depressão de Elias. Ameaçado por Jezabel e a situação desanimadora de Israel para alguém que tinha um enorme zelo pelo nome do Senhor, fizeram com que Elias ficasse desanimado e deprimido. Curiosamente, o homem que naquele tempo era o porta-voz de Deus na terra, acabou ficando com medo. E ele fixou seus olhos em quem? Nas circunstâncias terrenas, ao invés de olhar para a soberania do Senhor. Estamos vivendo um momento crucial desse coronavírus aqui na terra. Parece que nunca vai acabar. Parece que só nós estamos vivenciando. Não. Mas existem milhares de servos e servas do Senhor que estão passando pelos mesmos problemas que nós estamos passando. E os nossos olhos, eles têm que estarem fixos no Senhor Jeová, o soberano Deus Todo-Poderoso. Nós não devemos olhar circunstâncias. E quais foram os sintomas de Elias? Na ocasião em que ele esteve muito aflito no deserto, Elias demonstrou certos sintomas que são mais comuns quem sofre depressão. Eu sou prova disso. Ele apresentou alterações de humor. Na depressão a gente fica com alteração de humor. Na mesma hora que você está rindo, você está chorando.
Você sente uma profunda solidão, uma tristeza muito grande, entendeu? Claramente ele demonstrou sentir grande tristeza, desesperança, desinteresse pela vida. E nesse ponto ele pediu ao Senhor, lá em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, toma agora, ó Senhor, a minha alma. Elias também apresentou baixa autoestima, expressando um sentimento de culpa e inutilidade. Isso explica sua declaração ao dizer, não sou melhor do que os meus pais. Em 1 Reis, capítulo 19, 4, ele falou isso com o Senhor. O fato de Elias aparecer um tanto quanto sonolento nesse episódio tem levado algumas pessoas a pensar que talvez ele tenha experimentado alterações no sono, apresentando sonolência excessiva. 19, 5, 6, 1 Reis. Mas um dos sintomas, meus queridos, da depressão é a insônia, ou então muito sono, muita moleza. Ou você sente pouco sono, ou você sente sono demais. Eu falo isso porque eu vivenciei isso na minha vida. Aparentemente ele também esteve inquieto, com certos pensamentos que repetiam-se incessantemente na mente dele. 1 Reis 19, 10, 14, você vê isso. Parece que Elias também sentiu um tipo de solidão. A gente pode estar rodeado de amigos. Quando você está vivenciando a depressão, é como se você não tivesse ninguém. É como se você estivesse num monte gigantesco e nada mais. Somente a solidão, a sua companheira. E ele considerava que estava sozinho. 1 Reis, capítulo 19, 10. E como Elias recuperou desse momento tão depressivo, tão triste da sua vida? Simplesmente Elias foi tratado pelo próprio Deus. A gente que tem um Deus soberano, Rei do céu, da terra, que reina para todo sempre, ele trata a nossa depressão. Eu não estou ilesa de ter depressão, eu já tive. E ainda em alguns momentos na minha vida eu fico deprimida. Mas aí eu começo a orar, a chorar, a buscar a palavra. Aí o Senhor vem e me trata. Aí o Senhor constrói dentro de mim alegria. O Senhor me mostra, filha, você tem o meu espírito, você não está sozinha. E a mesma coisa é com você, meu querido. Ele foi tratado pelo próprio Deus. Providencialmente o Senhor lhe forneceu alimento, descanso e vigor. Apesar de tudo que estava acontecendo, as Escrituras mostram Deus se relacionando pessoalmente com seus filhos. Assim o Senhor escutou o desabafo desanimado e deprimido de Elias. E amorosamente, como um pai amoroso que ele é, ele mostrou o quanto ele estava errado. E nesse sentido, Deus se encontrou com o profeta e lhe fez perceber que ele não era inútil, que seu ministério não tinha sido um fracasso, e muito menos que ele estava sozinho na terra, que ainda havia 7.000 em Israel que não tinha se dobrado em devoção a Baal. 1 Reis 19, 18. Se você ler 1 Reis 19 todinho, você vai entender o mistério, o conteúdo desse texto que eu estou falando para você. Quantas vezes a gente pensa que está sozinho? Quando eu estava em depressão, eu fiquei num grau muito ruim. Foi em 97 para 98. Achei que eu ia morrer. Minha mãe me abraçou. Meus amigos da igreja na época me abraçaram muito e me ajudaram nos momentos mais difíceis. Eu pensei que eu era a única, que eu ia morrer. Mas o Senhor me levantou. Eu fiquei quase 4 meses de cama. Perdi 16 quilos. Não sentia mais vontade de viver. Estava como Elias na caverna. Mas o Senhor olhou para mim. O Senhor levantou pessoas para dizer, filha, você não está sozinha. Isso vai passar. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. O Senhor tornou a dar-me ânimo de viver. O Senhor renovou as minhas forças. O Senhor me alimentou espiritualmente. O Senhor demonstrou o amor da minha mãe por mim naquele momento. O Senhor demonstrou que Ele me amava, que eu tinha amigos queridos que estavam orando, intercedendo por mim e me abraçando muito forte. Eu quero falar de uma amiga tão especial também, que é a saudosa irmã de Iracema, de Governador Valadares, Minas Gerais. Eu fiquei emocionada de falar dela, porque quando eu estava assim, ela foi na minha casa, ela me abraçou, ela orou comigo. Nos momentos mais difíceis, ela intercedeu ao Senhor para que o Senhor me curasse. E o Senhor deu uma visão naquela época para ela.
E não demorou muito tempo que se cumpriu. E o Senhor me levantou daquele leito. Eu estou aqui para a glória de Deus. Eu venci a depressão e você vai vencer também. Esse momento passa, mas você tem que ter o apoio da sua família, dos seus amigos. Você tem que ter Bíblia, oração e um Deus que te ama, zela, cuida e te guarda. E o Espírito Santo que está do seu lado. É interessante isso. Quando Deus disse para Elias, Elias, tem 7.000 ainda que não se dobrou a Baal. Você não está sozinho, meu filho. Aí o Senhor avisou que ainda havia uma importante missão que ele deveria realizar. E desmembrada em 3 tarefas. Essa missão seria fundamental na vida dele para a ruína da casa de Acabe, incluindo a morte de Jezabel, aquela mulher tão perversa que Deus ia fazer justiça na vida dela. E o fim do culto a Baal em Israel. Entre essas tarefas estava a unção de Eliseu como sucessor de Elias, porque Elias tinha que preparar Eliseu, para quando o Senhor levasse ele, tinha que ficar outro porta-voz para levar a mensagem do Senhor. Como foi dito, algumas pessoas preferem dizer que Elias teve depressão, outras que ele estava deprimido, mas o importante é que Deus curou Elias, que Deus levantou, que Deus alimentou, que Deus restaurou Elias. E era o melhor fim para a sua vida, porque ele foi levado milagrosamente ao céu sem provar da morte. 2 Reis 2:11. Ou seja, Elias venceu a depressão. Aquele momento quando ele pensou que ele estava sozinho, tinha mais 7 homens de Deus, 7.000 homens de Deus que não tinham se dobrado a Baal. Eu quero dizer para você, mulher, homem, que está nessa pandemia, que está deprimido, existem não 7.000 servos, mas milhares, milhões de servos que não se dobraram a Baal, que não se entregaram nessa pandemia e que estão de joelhos, boca no pó, clamando ao Deus de Israel que olhe para nós, que ouça o nosso clamor, que cesse esse coronavírus, que queime essa depressão no meio do povo de Deus. Levanta a tua cabeça. Comece a louvar o nome do Senhor. Comece a adorar o nome do Senhor. O Senhor restaura o seu casamento. O Senhor tira o seu filho das drogas. O Senhor muda a tua história, a tua identidade. O Senhor te tira da caverna e manda dizer que você não está sozinha, que você não está sozinho. Que existem milhões de cristãos neste momento. Muitos cristãos estão neste momento no mundo esperando apenas o seu clamor. Existem milhares de pessoas que estão clamando ao Senhor como você. Como você. Você não está sozinho. Eu venci a depressão, não foi fácil. Eu precisei de passar por um psiquiatra, um psicólogo, fazer um tratamento, uma saúde mental. Depois o Senhor, além disso, o Senhor me tratou com a palavra dele. O Senhor me tratou com jejum, com oração, a oração dos santos. Tudo isso foi importante na minha cura. Eu me curei pelo Senhor. E o Senhor fez o médico aqui na terra para tratar da nossa saúde mental. E se o Senhor não quiser que nós tratamos com um médico, o Senhor mesmo trata. Porque um dia eu olhei para o céu e disse, eu queria que tudo isso tivesse passado e eu levantasse curada, Senhor. Depois de 4 meses de depressões profundas. Aí Deus usou o vaso e disse, minha serva, eu ouvi o teu pensamento. E um dia tudo isso vai passar. Passaram-se alguns dias, eu acordei sorrindo, alimentei que eu não alimentava mais. Meus amigos, minha família, Rosana, você está sorrindo, você está bem, você está curada. Aí eu lembrei que Deus falou que um dia eu ia acordar curada, e eu acordei curada. O meu Jesus me curou. Tomei alguns remédios para dormir, porque muitas vezes a insônia era terrível. Aí eu tinha que tomar aquele tranquilizantezinho que o médico passou para me dormir, repousar, descansar a mente. Mas o Senhor me curou. Eu não larguei a palavra, eu não larguei a oração e nem o jejum. E eu não estava sozinha nessa peleja. E Elias também não estava sozinho. Deus tratou com Elias e levantou ele novamente. E falou com ele, levanta que a sua missão não acabou. Você precisa ensinar mais a Eliseu, que ele vai ser o seu sucessor e o meu porta-voz aqui na terra. Creia,
Creia que tudo isso vai passar. Não deixe que o diabo coloque pensamento ruim na sua mente, porque setas de suicídios, setas horríveis podem vir na sua mente. Mas quando vier, você diz: Satanás, para trás de mim. A minha mente é do Senhor Jesus Cristo. O meu coração é do Senhor Jesus Cristo. Só Ele me deu a vida e só Ele pode tirar. Para trás de mim. Comece a louvar. Louve com a alma. Comece a ler a Bíblia. Comece a declarar no espelho da sua casa, do seu quarto, do seu banheiro: eu sou linda, eu sou linda. Eu sou imagem e semelhança de Deus. Deus me ama. Eu não estou sozinho. Eu vou vencer. Em nome de Jesus. Quero orar por você. Pai, muito obrigado por este momento de reflexão, de testemunho. Que o Senhor venha abençoar essa família, este homem, esta mulher, este jovem que precisa ouvir essa palavra, Pai. E que essa palavra venha realmente entrar no coração. Ó Espírito Santo, doce Espírito Santo, o Senhor que convence o homem do pecado e da justiça. Entra no coração desse homem e dessa mulher. Repreende essa depressão, essa angústia, essa aflição. Fale para ele, para ela, bem baixinho: eu te amo, filha. Eu te amo, filho. Tudo isso vai passar e você vai cantar o hino da vitória. Abençoa, Senhor, esta família. Coloque tudo no lugar. Restaure esse casamento. Restaure a comunhão, a alegria, a saúde. Abre as portas, Senhor, e dê a provisão que eles precisam, o alimento, o emprego, tudo que precisa, Pai, para essa família ser abençoada, para esse casal restaurar esse casamento. Coloque o amor, a essência do amor, porque o amor vence tudo, Senhor. E o amor do Senhor nas nossas vidas é maior do que qualquer coisa. Em nome de Jesus. Fique com Deus. Que o Senhor te abençoe. Compartilhe esse vídeo. Tem muitas pessoas que precisam saber disso. Que Deus cura a depressão. Que Deus nos ama. E que Deus tem o melhor para nós. Um beijo no seu coração. Fique com Deus.